Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui na Paróquia Santa Clara, em Petrópolis, num evento histórico. Eu acredito que seja o primeiro evento 60 mais numa paróquia. Então, assim, são várias coisas, né, que o pickleball proporciona. Primeiro, essa questão do público. O público 60 mais, que é um público maravilhoso, né, que tem que praticar atividade física, que tem que se exercitar e que ele tem que interagir. Então ainda tem muita energia, muita saúde para, como diria, né, para dar e vender, e o pickleball proporciona isso. E a gente está numa paróquia, pessoal, olha que legal, né? A paróquia abrindo espaço para um evento e a gente podendo aí estar interagindo, socializando e praticando essa atividade. Bom, a outra parte incrível é que eu estou aqui com meu amigo, professor, mestre, o cara que criou a minha profissão, que eu tanto gosto, a educação física, Jorge Steinhill. Esse cara é uma lenda, né, no Brasil, e a gente vai falar sobre educação física, mas eu queria começar falando sobre o pickleball. Porque, por incrível que pareça, ele dentro da quadra também é incrível, né? O professor Jorge acabou de fazer 80 anos, né, professor? 80 anos, ele está jogando na categoria 60 mais. Então, pessoal, tem gente aí com 60 que poderia ser filho dele. Não é isso, pessoal? Então, assim, é incrível o que ele já fez fora da quadra, mas é incrível também o que ele faz dentro da quadra. Ele joga de igual para igual com pessoas 60 mais. Então, eu queria primeiro perguntar para ele, né? Eu estou falando muito, né? Um podcast que ele que tem que responder, mas eu estou falando muito, mas é para enaltecer esse momento maravilhoso. E queria passar para ele a bola, primeiro perguntando da experiência de jogar pickleball, tá? Não vamos falar aí da educação física depois, agora não. Nós vamos falar da parte técnica depois, mas eu quero falar da experiência, do que é praticar esse esporte aí, que todos jogam, né? Que é tão inclusivo. Professor, o pickleball, como ele chegou na sua vida, o que ele representa para o senhor e com a frequência que você joga, como que é o pickleball na sua vida? Em primeiro lugar, agradecer as belas palavras aí, elogiosas do amigo Marcelo Abelleira. Eu tenho certeza que é um dos colegas que está brigando pela profissão. Nós precisamos sempre ter isso, estar atentos às ameaças à nossa profissão. Mas vamos falar primeiro a questão do pickleball. Eu sempre digo que as pessoas precisam estar ativas. Recentemente saiu uma reportagem dizendo que 50% do brasileiro continua inativo, continua sedentário. Então, eu penso e vejo e participo que o pickleball é uma grande oportunidade para as pessoas poderem sair desse sedentarismo. Veja, muitas pessoas dizem, vou começar a andar. Aí anda errado, anda mal, anda numa velocidade que não deve, fica com dor e desiste e sai fora. O pickleball tem essa vantagem. Mesmo a pessoa não sabendo jogar, ou começando a jogar, vamos dizer assim, tem facilidade de pegar uma raquete, uma bola, rebater com outro, não tem tanto desgaste muscular para que você possa ter uma lesão antes de poder fazer um treinamento melhor. Eu, particularmente, não posso ser exemplo, porque eu sempre pratiquei atividade física e 2 anos atrás, no Clube Comari, foi me apresentado o pickleball, me encantei com ele, gostei dele. O Marcelo me trouxe para jogar em diversos outros lugares. Eu treino 3 vezes, 4 vezes por semana, eu jogo pickleball. 3 a 4 vezes por semana. Mais ainda, coloquei uma quadra no condomínio onde eu moro e estou fazendo as senhoras que nunca fizeram atividade, praticar o pickleball. Estamos tendo pessoas lá jogando pickleball. Então, é isso, é gostoso, é social, é interativo, crianças podem jogar, adultos podem jogar, crianças podem jogar com adultos que não tem muita dificuldade e principalmente não tem muita violência no sentido de poder criar choques, enfim, é um jogo realmente interativo, muito gostoso e como disse o Marcelo, né? Nós estamos aqui numa paróquia que construiu 3 quadras de pickleball para as pessoas poderem vir aqui praticar. Realmente nós temos que não só agradecer a Deus, agradecer ao Padre, mas principalmente o fato de no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro hoje, estar desenvolvendo muito o pickleball.
vários locais estão criando quadras, estão marcando quadras, e o esporte está crescendo graças a vocês que foram os pioneiros nesse processo. Eu hoje estou, em relação ao paintball, eu sou jogador, ponto. E gosto de me divertir jogando como eu estou me divertindo aqui. Vamos em frente. Muito legal, professor. Então, o Comari, né, é um clube ali de referência em Teresópolis. Graças a Deus, o Clube Comari implantou quadras e o professor Jorge Tarrilba está aqui. Poderia estar lá no clube, né, praticando outra atividade esportiva, jogando beach tênis ou até mesmo interagindo com outras pessoas, mas depois que conheceu o pickleball, viu que ele não é só para quem era do esporte, como o senhor sempre foi do esporte, mas também para pessoas que estão no sofá. Eu falo muito isso. É tirar pessoas do sofá, do Netflix, nada contra o Netflix, mas que elas também pratiquem atividade física. E uma coisa importante, pessoal, do pickleball, vou até passar a palavra para ele, a questão da prevenção de doenças degenerativas, Alzheimer e tudo mais. O que o senhor pode falar, professor, do pickleball especificamente e outros esportes de raquete nesse sentido? Já existem pesquisas demonstrando que todo esporte de raquete contribui enormemente para diminuir ou até evitar problemas mentais e problemas de Alzheimer e outros problemas degenerativos. Isso já está comprovado cientificamente. Sim. E evidentemente o pickleball é um deles. Mas o que eu quis reforçar no que você falou é o exemplo que eu vejo lá no condomínio agora do Rio de Janeiro. Pessoas que nunca praticaram atividade e agora estão lá brincando com o pickleball. Eu digo brincando porque, na verdade, é um esporte que a gente começa brincando. E é isso mesmo. Na verdade, me desculpe a expressão, todo esporte deveria começar brincando. A criança tem que brincar. O esporte é para a criança brincar, iniciar brincando. A questão de evolução do esporte é uma questão de interesse ou de possibilidade, de talento que as pessoas possam ter ou não, mas é um outro passo. O importante é pratiquem o esporte brincando, esporte qualquer um, brincando. Depois a gente vai evoluindo, vai crescendo, e aí quando vem uma competição dessa, aqui é uma competição em que as pessoas, óbvio, entram na quadra, querem ganhar, mas ganham no social, ganham na interação. Todo mundo se cumprimentando, todo mundo se conhecendo, principalmente o pessoal de 60 a mais, né? É uma idade já mais idosa, o pessoal mais maduro. Então a gente está aqui brincando, curtindo, vamos ganhar. Quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu. Lógico, as pessoas entram para ganhar, não tem dúvida nenhuma. Mas o importante é que acabou o jogo, sai todo mundo aqui batendo papo, vai tomar uma Coca-Cola ali no bar, bate papo e tá tudo legal. Professor, o senhor falou aí das senhoras, né, no seu condomínio. Vou te fazer uma pergunta difícil agora. Por favor. Não é para acertar na mosca, porque é impossível acertar na mosca. É o seguinte, quantas pessoas o senhor acha que conheceu, que socializou por conta do pickleball nesses 2 anos? Ordem de grandeza. Se socializaram entre si? Conheceu, por exemplo, aqui. O senhor me conhecia através do Não, conheci você no pickleball. Conheci você no pickleball. Então vamos lá. Não, o próprio pessoal do Comari conhecia 2 ou 3 que a gente jogava beach tênis. Depois, hoje são 40, eu não conhecia provavelmente 35. Então a gente, aqui, que a gente está falando de pessoas de Campos, de Angra. Estou falando de 150. Então, olha só, gente, 1 ano e meio, a gente está jogando aí, ó, um número aproximado, pelo menos 150 pessoas. Com certeza. Professor, talvez essas 150 pessoas não fariam falta na sua vida, porque o senhor já tem um relacionamento. Mas e de algumas pessoas que estão mais sozinhas, que às vezes perderam um ente querido, que estão numa idade. Imagina só uma pessoa que estava sem amigos, sem interação, às vezes o melhor amigo já veio a falecer e coisas desse tipo, e a pessoa está meio depressiva. Imagina só o que o pickleball pode trazer de mudança na vida dessa pessoa. Vou mais ainda, além desse processo, eu já vi e conheci, por exemplo, 2 casais que estavam meio, vamos dizer assim, sem saber extensivos com o elástico estendido, começaram a jogar pickleball e hoje estão numa boa, socializando com outras pessoas. Por quê? Porque estavam sozinhos, estavam isolados, os 2, e hoje estão social. Então, realmente, não só o fato das pessoas mais idosas precisarem disso, precisarem dessa interação, tá? Mas principalmente ter essa consciência. Estou dizendo realmente consciência, que a gente precisa ter esse envolvimento, né? A pessoa precisa
estar com desejo de fazer o social e não só vir aqui para ganhar de qualquer maneira. Esse é um ponto crucial. E eu tenho certeza que nesses 60 mais, 70 mais, 80 mais... Tem esse torneio 80 mais em São Paulo, né? As pessoas vão na busca disso que você falou. Interagir, integrar, socializar. Depois sair dali, vai para uma pizza, bate um papo e tá tudo legal. O Pickleball proporciona isso com facilidade, porque não exige muita técnica para começar brincando. Exatamente. Pessoal, até muitas vezes a gente ouve muito falar, né, do bingo, né? Que até é uma atividade ilegal, né? O jogo, né, de dinheiro, né? O bingo, aquele profissional, é um jogo ilegal no Brasil. E muita gente ia pro bingo para socializar, né? Para se divertir e tal. E olha só a diferença, olha só. Às vezes a gente está tirando uma senhora, um senhor do bingo, porque era lá que ele sorria, que ele achava que estava tendo uma satisfação, liberando hormônios positivos, e está trazendo ele para o pickleball, né? Então a gente está dando um exemplo. Exato, e aí eu vou entrar na questão do Mauro Grilo, né? Esse nome aí, o que essa marca representa. E aí começando o movimento Pickleball Brasil 60+, né? Pickleball 60+ a nível nacional, porque ele é muito além das quadras. É o que a gente estava falando, né? E a gente poderia ficar aqui mais de uma hora falando só sobre isso. Então eu entrei agora na questão da diversão de outra forma, né? Às vezes um baralho, o bingo, tudo bem, né? Se não for nada ilegal, pode continuar. Mas dentro do esporte, dentro da atividade esportiva, que é o pickleball, que não precisa de tanta técnica, era o que eu ia falar também da questão técnica, a gente já falou sobre a questão técnica. A gente falou a questão técnica em poucas palavras, porque ele não demanda uma necessidade técnica muito alta. É claro que no nível pro, quer jogar representando o Brasil, a técnica vai fazer a diferença. Mas para se divertir, para interagir, a técnica é o que menos importa. E a gente está vendo isso aqui, essa possibilidade. Eu entendo, pelo que eu li do Pickleball, do início do Pickleball, de quem lançou o Pickleball nos Estados Unidos, a intenção foi exatamente essa. Não era fazer competição, não era fazer um esporte de competição. Ele se tornaria, evidentemente, esporte de competição, naturalmente. Mas o objetivo foi a socialização. Foi a interação, foi trazer as pessoas para uma atividade física, para trazer as pessoas para sair do sofá, como você colocou muito bem. Enfim, volto a repetir, o movimento 60+, eu entendo que seja um movimento fundamental, porque vai ajudar muitas pessoas dessa faixa etária, ou até mais, 60+, então qualquer 60+ pode participar, que estão hoje inativos, que estão naquelas, não foram chamados ainda e fizeram isso. O exemplo que você não falou ainda, mas quando você veio aqui, brincou com o padre se interessou, essa é a motivação. Ou seja, traz uma pessoa, o trabalho é de formiguinha, entendam bem, tudo na vida é formiguinha. Você começa com um, começa com dois, e aí a coisa se expande. Então, aonde você estiver, traz um, traz dois, começa a brincar, começa a trazer. Aí, certamente, esse de 60, 70, 80, que às vezes estava inativo, vai começar a se mexer e vai gostar de curtir, vai se sentir melhor, vai dormir melhor, e aí estamos aí. É um círculo virtuoso, né? E aí estamos aí. Pessoal, a gente está indo para a parte final aqui do podcast. Agradecer aí ao Max, que está fazendo um trabalho sensacional, vários podcasts muito legais. E aí eu queria entrar nessa parte do esporte. O senhor falou aí da questão do condomínio. E vamos entrar agora um pouquinho na nossa educação física, né, na nossa área. Então, eu defendo o esporte como saúde, diversão e entretenimento, que é o que a gente está vendo aqui. Porém, o senhor deu o exemplo até do caminhar. Se a pessoa caminha de forma errada, sem consciência, ela pode, né, vir a ter prejuízos, lesões ou mal-estar e coisas do tipo. Então, o pickleball também, ele precisa, por mais que ele seja inclusivo, fácil para todos, ele precisa ter um mínimo de cuidado, ele tem que ter o aquecimento, ele tem que ter a orientação para o calçado adequado. Eu quero só bater uma bolinha, eu posso conhecer o esporte de chinelo, descalço? Cara, conhecer o esporte pode, mas jogar não pode. Eu quero fazer um jogo, eu posso entrar na quadra e jogar? Não, você tem que aquecer. Eu quero jogar um pouco mais intenso, eu preciso trabalhar a minha parte muscular, a minha parte musculoesquelética? Precisa. Então, profissional de educação física, professora, eu queria encerrar a entrevista passando aí para o pai da educação física. E esse livro aqui que eu recebi hoje, gente, presente com a dedicatória maravilhosa,
Então esse livro aqui, ele não apenas aborda a Lei 9666 de 98, né, que foi a lei que instituiu a profissão, regulamentou a profissão, mas também a lei de 2022, 14386, que ela consolidou isso, professor, ela consolidou, ela complementou, ela deu ali mais robustez a uma lei que já existia, que era muito importante, mas que infelizmente, né, existem grupos ou pessoas que não entendem essa importância e que querem, de certa forma, desvalorizar a nossa profissão. E a gente não pode deixar isso, né? Na verdade, eu não direi desvalorizar a nossa profissão. Eu não tenho tido esse tipo de percepção nem nos parlamentares. Mas há um movimento no sentido de dizer que o ex-atleta pode ser o treinador. O ex-atleta pode ensinar as crianças a praticar qualquer esporte. Futebol, vôlei, basquete, natação, beach tênis, etc. Há este entendimento muitas vezes não, várias vezes por parte dos políticos, né? Durante muito tempo nós conseguimos ir lá brigando e tal, conseguimos segurar essa situação, porque a nossa defesa, minha defesa sempre foi o seguinte: não pode haver serviço em atividade física, repito, serviço em atividade física ou esportiva sem que seja administrado por profissional de educação física. Por quê? Questão de saúde, questão de socialização. As pessoas pensam que o esporte é apenas aquele movimento. Não é só aquele movimento. Tem a questão mental, tem a questão física, tem a questão da postura, tem a questão fisiológica, tem a questão cinesiológica e tem a questão social. Que as pessoas esquecem muitas vezes disso. Você ensina uma criança a jogar mal um esporte no sentido social, ela vai sair xingando, vai sair brigando, vai sair dando pontapé. Esse não é o esporte que nós queremos. Não é que nós queremos, é um esporte que não deve ser praticado, não deve ser ensinado. Evidentemente, para isso, você precisa ter um profissional de educação física. Você não vai procurar, se você estiver doente, com dor, você não vai procurar não vai procurar um profissional de educação física, vai procurar um médico. Então, é a mesma lógica no sentido de defesa da criança, do idoso, da senhora, de todos. Praticar atividade física pode. Quer caminhar? Muito bem. Eu acho um risco. Vou dar um exemplo na questão de até uns anos atrás, nós tínhamos o Cooper, lembra disso? Lembro. Foi uma febre aqui no Brasil. Por que parou? Porque as pessoas começaram a ter lesão de tornozelo, lesão de joelho, uma série de lesões. Parou. Hoje virou febre de novo a questão da corrida. Por quê? Porque as pessoas estão sendo orientadas por um grupo de profissionais de educação física. Todos estão correndo, a maioria está correndo, está participando, tendo serviço prestado para o profissional de educação física. Então, a minha mensagem é sempre essa. Esporte é importante, esporte é fundamental, fazer um aquecimento é necessário, terminar também, faça um alongamento, é importante, mas serviço, se vai precisar de serviço em atividade física e esporte, procure um profissional de educação física, porque esse está devidamente preparado, ele fez uma faculdade, conhece exatamente como trabalhar individualmente com as pessoas. Isso é importante. Que honra, que satisfação, que bate-papo agradável. A gente poderia continuar por muito tempo. Talvez esse seja o primeiro, né, professor, de podcast. Talvez a gente depois entre em algum assunto mais específico, mas acho que a gente conseguiu abordar a questão do pickleball como um todo, a questão da socialização e agora finalizando com o pai da educação física. Parabéns, professor. Um prazer. Parabéns a vocês por tudo que vocês estão fazendo e vamos em frente. Vamos em frente. Valeu. 60 mais.